Fala, fala família! Só conectando as outras redes aqui pra gente entrar ao vivo agora. Vamos fazer meia horinha de live. A gente iniciou agora essa série de lives que a gente está fazendo, que é o Start no Digital, aquecendo, criando audiência, construindo, e isso é muito legal, né? É o que a gente está buscando. Tudo começou a respeito desse prêmio que nós ganhamos em São Paulo e conectamos com a plataforma internacional. Então essa história toda começou no dia 24 de dezembro. Logo em seguida, na volta, nós já paramos lá na equipe do Pablo Marçal e conectamos com ele. Agora conectamos também com o Érico Rocha e existe toda uma sequência que a gente tem que fazer, que é o quê? Divulgar o nosso conteúdo. Inclusive hoje eu fui lá na FG em Balneário Camboriú e gravei lá onde foi a palestra do Pablo Marçal a seguinte pergunta. Quando eu estava lá e o Pablo Marçal estava fazendo a palestra, a minha pergunta para ele seria: vale a pena sair do anonimato para poder transbordar aquilo que você tem dentro da sua cabeça? Por quê? Porque quando você já alcançou aquilo que você precisava, qual é a lógica de você sair da sua zona de conforto para fazer outras coisas? Eu sei que a grande maioria das pessoas ela ainda está buscando todo esse crescimento, mas vamos considerar que alguém esteja já realizado os seus sonhos. Por exemplo, eu já tinha falado com vocês na aula passada dos 6 sonhos que eu tinha, que era ter um bom carro, ter uma boa casa, ser formado, ter uma boa família, servir a igreja e ter plano de saúde, que eu achava isso o máximo. Uma vez que você já alcançou isso, qual é a lógica de você continuar buscando? Você já chegou lá, só vai viver aquilo que você queria, né? Então, que é esse conforto e essa estabilidade. E aí a minha pergunta para o Pablo seria, cara, o que é que fez você querer continuar fazendo isso se você já tinha alcançado aquilo que você queria? E talvez essa seja a dúvida de muita gente, né? Então, cara, ele acabou não respondendo, mas depois eu mesmo acabei criando a minha resposta. Eu pensei no seguinte: o que seria de nós se o Andrew Carnegie, se o apóstolo Paulo, né, os apóstolos da Bíblia, se as pessoas que hoje nós lemos e crescemos junto com elas não tivessem publicado esse conteúdo, não tivesse chego até nós esse conhecimento? Então, se eles não tivessem se disposto a se expor, né, como é que a gente teria esse conhecimento? E essa era uma preocupação que eu tinha. E aí o que eu entendi? Que quando você começa a conectar com essas pessoas, tem uma frase até que diz o seguinte: as pessoas já se conhecem, Deus ao seu tempo os apresenta. Ou seja, eu e você, de repente, a gente já se conhece, mas ao seu tempo Deus vai apresentar a gente. Por quê? Porque os nossos objetivos estão equivalentes, os nossos objetivos estão iguais, né? Por que você vai conectar? Aliás, às vezes a gente conhece pessoas que não faz o menor sentido a gente estar na vida delas ou elas estarem na nossa vida. Eu conto até um exemplo que quando eu cheguei lá na empresa, eu queria acessar a empresa e na hora vem um pensamento: cara, se eu for acessar essa empresa e o cara abrir a porta e dizer, tá, senta aqui para uma reunião, eu vou ter repertório para conversar com esse cara? Eu tenho alguma coisa para apresentar para ele? Quem sou eu nesse jogo de tabuleiro? E aí foi aonde que a gente começou a criar esse mecanismo de, cara, vamos criar repertório, criar envergadura, poder criar o domínio disso para poder se apresentar para alguém, senão não faz sentido você conectar com essa pessoa. Então as pessoas já se conhecem, mas Deus ao seu tempo os apresenta. E aí, cara, não tem muito nada a ver, o que a gente está fazendo não tem nada a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu estou me tornando. Pô, cara, tu vai lá e cria um conhecimento, tu participa de uma palestra, tu participa de uma mentoria, de um grupo de crescimento, mas em que você está se transformando? Eu falei na live passada, crescimento, mudança, melhora e transformação. Mudar, tu se muda para qualquer lugar, de país, de cidade, de esposa, de esposo, de trabalho, mas você vai continuar sendo idiota. Melhorar, você tá com dor de cabeça, você toma um remédio e melhora. Agora, transformar, cara, é para poucos, cara. Transformar é para poucos. É mudança de entendimento. Transformai-vos pela renovação. Cara, a tua mente se abre para um outro nível e você começa a conectar com essas pessoas. Então não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, tem a ver com o que eu estou me transformando. Não adianta você ir para a igreja e não praticar nada do que está lá. Você não vai mudar nada de vida. Você vai transformar quando você fizer o quê? Quando você vai
aplicando esses conhecimentos na sua vida, você vai colocando em prática, né? Tem uma frase do Da Vinci, do Leonardo da Vinci, que ele diz o seguinte: não basta saber, é preciso saber fazer. Cara, e uma das coisas assim que transforma a nossa mentalidade é o agradecimento. Eu tive uma situação recentemente, a gente sempre tirava férias de final de ano num apartamento ali em Balneário, e acabou não rolando mais essa situação para nós. Dentro do meu coração eu comecei a criticar isso, e de repente eu pensei, cara, ou eu critico porque eu não tenho mais, ou eu agradeço pelos 7 anos que eu pude tirar essas minhas férias lá. Isso foi chave na minha cabeça. Por quê? Porque o agradecimento é fator de multiplicação e a reclamação é fator de redução. Anote isso aí, cara. Inclusive, se você tá vendo a live e isso faz sentido para você, cara, comenta para nós. Eu agora, entrando no digital, tô entendendo que os comentários, ele faz parte, tá? De mandar essa informação para frente e compartilhar, mandar para os amigos, vai crescendo a audiência. E segundo todos os métodos que a gente está fazendo, a gente não está fazendo isso de graça, nós estamos estudando para poder estar aqui. O algoritmo vai lendo, enfim, vai ajudando muito a gente. Então comentar, enviar, faz com que a audiência cresça. Cara, o que eu estava falando? Agradecer é fator de crescimento, reclamar é fator de redução. Então você precisa agradecer, cara. Ou você agradece, reclama da goteira que tem na tua casa, ou você agradece por ter um teto no teu lar. Ou você reclama porque a tua coberta tá ruim, ou você agradece por você estar no quente, entendeu? Esses dias até um funcionário nosso bateu o carro, teve um tiroteio e tal na fuga, o cara bateu nele, foi uma tragédia. E aí eu saí triste daquilo lá, fui lá resolver a situação. E o pensamento que eu tinha era o seguinte, cara, só bate carro quem tem carro, entendeu? O que você queria? Ser atropelado, ainda tá machucado e ainda não tem um carro para andar. Então só bate carro quem tem carro. Eu sou grato pelo que aconteceu. Então a gratidão é fator de multiplicação, cara. Você precisa agradecer. O Léo tá comentando aqui comigo, nosso gestor lá de São Paulo, ó, quem reclama não tá prosperando. É mesmo, cara. O cara só reclama da vida, ele não vai prosperar. Aliás, tem uma coisa interessante, a gente vai fazer um curso só sobre isso, sobre o tripé do conhecimento e o tripé do conhecimento, cara, da prosperidade. Tem 3 áreas da nossa vida que nós precisamos dominar, cara. Primeiro, a alimentação. Por quê? Porque a alimentação é uma válvula de escape, cara. Isso é poderoso e eu vou compartilhar com vocês depois isso aí com mais calma. Alimentação. A primeira válvula de escape é a alimentação, cara. Tu fica triste com alguma coisa, tu vai pra comida. Tu fica triste com alguma coisa, tu se alimenta mal. Então, você vai descontando as tuas tristezas na comida. Então, quando você domina a alimentação, cara, a tua vida começa a melhorar. Segunda coisa que você precisa melhorar. Se você melhorar as 3, irmão, a tua vida vai ser outra. Então, a alimentação. Segunda, o sexo. Primeira válvula de escape, a alimentação. Segunda válvula de escape, o sexo. Cara, se você controla a alimentação, mas você extravasa no sexo, é por isso que as pessoas têm amantes, trocam de esposa várias vezes, de marido várias vezes. Então, primeira válvula, comida. Segunda, o sexo. Se você dominou a comida e você conseguir dominar o sexo, cara, a tua vida muda drasticamente. A terceira área que você tem que cuidar é a grana, cara. Por que as pessoas estão endividadas? Porque ou elas escapam pela comida, ou elas escapam pelo sexo, ou elas escapam pela grana, cara. Ela começa a consumir muito para poder satisfazer um buraco dentro dela, um buraco emocional, e aí vai crescendo as dívidas. Essas 3 áreas são chave. Para quem quer crescer, cara, prosperar na família, na empresa, nos negócios, ele tem que dominar isso. Pega um cara, mano, que não fica gastando a energia traindo a esposa, traindo o marido, fazendo cagada. Pega um cara desse. O cara começa a voar, ele tem outro pensamento. Pega um cara que domina a alimentação, ou uma mulher que domina a alimentação. Irmão, uma pessoa dessa, ela não tem tempo para pensar besteira, ela só tem tempo de ganhar dinheiro. Pega um cara que dominou a área financeira, o cara não compra o que não pode e não compra para se aparecer. A maioria das vezes nós compramos coisas que nós não precisamos, que nós não queremos usar para mostrar para os outros um evento, cara. Pega um aniversário que você foi, pega uma inauguração que você foi convidado, você não vai lá na loja e gasta 3, 4 mil de roupa parcelado para poder estar meia hora com a galera que nem faz parte da tua vida, que nem te respeita. Eu às vezes até brinco com a minha mulher, a gente vai lá, se arruma para ir numa festa, quando a gente chega em casa já começa a tirar roupa. Esse cara, não, você vai ficar com essa roupa porque chegou a hora de eu te curtir com a roupa que você comprou lá. Essa roupa é cara e eu quero te ver bem vestida desse jeito. Então faz sentido para nós isso. Não sei se faz sentido para você, mas é isso que eu tava querendo falar.
Então, assim, ó, essas 3 áreas da vida, para quem quer crescer, irmão, você precisa dominar alimentação, dinheiro e sexo. Dominou isso, já era. E tem uma coisa importante. Quando você assiste uma live como essa aqui, a tua vida começa a ser iluminada em áreas que você não tinha acesso antes, cara. Então, eu comparo sempre com aquela passagem de Jesus, quando ele está andando sobre as águas, os caras olham para ele e dizem, cara, tá vindo um fantasma. Eles comparam Jesus com um fantasma. Por quê? Porque Jesus está chegando na escuridão. E quando a espiritualidade está chegando na tua vida, quando você começa a abrir o teu campo espiritual para essas áreas que você não enxergava antes, você começa a enxergar isso como um fantasma. Pô, o que o Elianai tá falando, cara? Que loucura é essa? Mas não é, cara. Isso tá trazendo para você iluminação nas áreas que você não estava enxergando. Então, num primeiro momento, você enxerga Jesus como um fantasma. Você enxerga a sabedoria como um fantasma. Mas, num segundo momento, a tua vida começa a esclarecer em áreas que você não esclarecia antes, cara. Isso é importante. É importante a gente ter isso na cabeça. Por exemplo, tem áreas... A minha vida, cara, eu fiz a bariátrica, fui lá fazer transplante de cabelo, fiz o implante dentário, o implante dentário, e agora estou correndo atrás de cirurgia plástica. Por quê? Porque durante 15 anos da minha vida eu fui obeso. Não é que eu não estava tendo inteligência, eu estava, cara, mas eu estava concentrado em uma coisa. E hoje eu fui com a Rabi no médico e eu saí decepcionado, chocado. Eu nunca mais vou ser gordo na minha vida. Por quê? Porque, cara, a minha vida não estava iluminada nessa área. Eu precisava que a sabedoria chegasse nessa área e eu começasse a correr atrás. Graças a Deus que segundo o médico ele disse, cara, você acordou a tempo, isso é importante. Então quando Jesus chega, quando a sabedoria chega numa área que a gente não tem conhecimento, essa sabedoria parece um fantasma. Mas o que ela começa a fazer? Iluminar a nossa vida. Então essa área que estava escura, a sabedoria chega e começa a iluminar. E você vê a sabedoria, vê Jesus como um fantasma, fica meio assustado, mas ali ele começa a revelar as coisas que estão erradas. Na minha área era a minha saúde física, cara. Eu precisava mudar isso e precisava de luz nisso. Então Jesus entrou e transformou, cara. Eu sempre fico tendo a seguinte reflexão. Eu tenho 3 filhos, o Noah, de 7 anos, o Joshua, de 3 e a Jolie, de 9, cara. 3 filhos. E nunca nenhum deles precisou fazer lá dentro de casa uma greve ou uma campanha para poder conseguir alguma coisa de mim. Eu nunca cheguei em casa e eles estavam lá protestando com bandeiras, eu preciso tal coisa. Cara, nunca precisou. Sabe o que eu entendo disso, cara? Tudo que nós quisermos para a nossa vida está à disposição, cara. Jesus já morreu na cruz, Jesus é a sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria dos homens é descobrir as coisas que Jesus escondeu. Cara, a partir do momento que a gente entende que tudo que a gente precisa, Jesus já nos deu, você é filho de Deus, ok? Vamos partir dessa premissa, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus e você tem filho, quem aqui tem filho na live, dá um joinha aí pra gente saber. O teu filho precisou fazer protesto para conseguir alguma coisa? Não, cara. Talvez você até usou isso como um princípio para despertar o interesse dele pelas coisas, tá ligado? Mas não é isso que fez você dar esse benefício para ele. Então assim, ó, você nunca chegou em casa e precisou que o teu filho estivesse fazendo uma campanha. Ó, pai, eu preciso de tal coisa. Cara, quando você precisa saber, quando você sabe da necessidade que ele precisa, você vai lá e dá. Assim é Deus, cara. Você não precisa estar fazendo campanha dos 7 dias, das 7 chaves, das 7 vitórias, das 7 sexta-feiras, do sal grosso, não sei do que. Mano, não é isso que a gente faz. Já tá tudo à disposição. E às vezes até uma outra comparação com o filho que a gente faz, que é a seguinte, para quem tem mais de um filho, né, tem 2 filhos, quando os 2 filhos brigam, chega o primeiro filho no pai e começa a falar o que aconteceu. Ô pai, aconteceu tal coisa e tal, e ele coloca aquela situação para você, esperando que você faça justiça para ele, cara. E aí você diz o seguinte, tá, vamos ouvir a versão do outro. Aí chega o irmão mais novo, né? Chega o irmão mais novo. E aí ele vai contando a história dele, e ele também espera que você faça justiça. Você como pai, você tá querendo bater em algum dos seus filhos? Não, cara, você não tá querendo. Você tá querendo punir alguém? Não, você só quer que os 2 se acertem, cara. Imagina Deus olhando pra você, passando uma necessidade, diz, cara, a mesa da aposta. Se acerta com o que você tá conflitando. Vai lá e corre atrás de fazer as pazes com aquilo que você tá conflitando, cara. A gente precisa ter esse entendimento que a mesa tá posta, que tá tudo à disposição e que a gente precisa ir lá e entrar, mano. É isso que a gente precisa entender.
E quando a gente passa de ser filho para ser pai, e tu olha o filho do olhar do pai, o filho não precisa fazer campanha. Quando o filho briga com algum conflito dele interno, um pai quer que os dois se acertem, não há necessidade disso acontecer. Tem um outro exemplo de filho que eu uso, que é o seguinte: se dois filhos brigam, os dois filhos chega o primeiro e traz a reclamação dele para o pai, chega o segundo e traz também a reclamação dele para o pai. Se liga nisso aqui, que isso aqui é interessante, cara. O primeiro quer que o pai faça justiça, o segundo também quer. Geralmente, o filho mais novo é culpado, não é regra, mas geralmente o filho mais novo é culpado. Mas de quem você espera mais responsabilidade? Do filho mais velho, cara. Você sempre espera a responsabilidade do filho mais velho, por mais que o mais novo esteja errado. Assim, cara, é Deus com a gente, cara. Assim é Deus com a gente. Nós precisamos ter responsabilidade, a autorresponsabilidade de se assumir, se entregar e querer entrar para um novo nível. Eu estava ontem lá na palestra e eu me perguntei, cara, até que ponto eu estou disposto a sair do meu anonimato, até que ponto eu estou querendo me engajar nisso para poder transbordar na vida de outras pessoas. Eu não preciso disso. Mas tive o seguinte entendimento. Jeremias, quando estava no fundo do poço, lá trancado, ele disse o seguinte: eu penso várias vezes em parar, mas quando eu ouço falar de Deus, a minha carne treme, os meus ossos queimam. Significa o quê? Cara, a gente nasceu para um chamado e a gente não pode retroceder. Deus espera responsabilidade, Deus espera resolução de conflitos e que você suba para o próximo nível, cara. Então é o seguinte, toda vez que nós queremos ver coisas novas, cara, como Jesus quando curou aquele cego lá, que ele foi curando gradualmente. Por que ele curou gradualmente? Um cego, ele chegou e disse, começa a ver, o cara começou a ver. Para outro cego, ele foi lá e colocou a mão no olho do cara. Para esse, ele mandou abrir o olho. Quando ele abriu o olho, aí Jesus perguntou, como é que você está vendo, cara? E ele disse assim, eu estou vendo as pessoas como árvores. Aí ele disse, olha de novo. Aí ele abriu, agora eu estou vendo as pessoas como vultos. Aí na terceira vez ele viu as pessoas bem. Será que Jesus não tinha poder para curar de uma vez só, cara? Jesus tinha poder para curar de uma vez só, mas o que Jesus queria ver? Toda vez que ele abria o olho, a primeira vez ele viu as pessoas como árvores. Então quando ele enxergou a primeira vez, era a mesma... Isso é muito forte, cara, você precisa salvar isso no seu coração. Quando ele abriu a primeira vez, as pessoas já eram como árvores. A visão que ele estava tendo era a mesma. A cena na frente dele era a mesma, é isso que eu estou querendo falar. A cena na frente dele era a mesma. A primeira vez que ele abriu o olho e fechou, ele viu as pessoas como árvores. A segunda era a mesma cena, ele viu as pessoas como vultos. Na terceira, e a cena não mudou, ele abriu os olhos e viu as pessoas já de forma nítida. A cena nunca mudou, a forma que a gente enxerga é que muda. A visão dele era a mesma, a cena era a mesma num primeiro tempo e era a mesma num segundo tempo. O que mudou? A amplitude da visão, o futuro que Deus trouxe para perto. Será que você está entendendo o que eu estou falando, cara? Eu estava conversando com o Valério Costa, que é o assessor do Pablo Marçal, que é o nosso assessor lá em São Paulo, e cara, ele usou duas coisas para mim que ficou clara. A primeira, tá falando ou tá fazendo? A gente sempre fala e não faz. Então, tá falando ou tá fazendo? Foi a primeira coisa que ele falou. A segunda foi a seguinte: trazer o futuro para o presente. Eu estava conversando com a psicóloga, que é o meu sogro e a minha sogra são psicólogos, e a gente falava, como que a gente se enxerga no futuro? No futuro eu me enxergo como alguém bem de saúde, bonitão, bem de vida, rico, com a família perto, podendo passar viagens na Disney, tirando férias fora do Brasil, conhecendo outros países, tendo um casamento incrível. É isso que eu me vejo no futuro. Aí a pergunta é, por que você não pode fazer o futuro agora? Cara, isso mudou a minha cabeça, foi uma chave para mim. Por que eu não posso trazer o futuro agora? Se eu paro agora e faço uma análise de como eu quero estar no futuro, eu quero estar rico, eu quero estar magro, eu quero estar bem, eu quero estar casado, eu quero estar com a minha família em dia, eu quero estar 100%. Por que eu não posso trazer o futuro para o presente? Por que eu tenho que esperar isso no futuro? Cara, eu disse não, é a hora de construir, de entrar para o digital e mudar essa história. Cara, isso que a gente começou a fazer. Então, assim, não é sobre o que nós estamos vendo agora. É sobre trazer o futuro para o presente. Cada vez que esse cego via, a primeira ele enxergou árvore, a segunda ele enxergou vulto, a terceira ele viu nítido.
A cena era a mesma, só que ele trouxe aquilo que estava acontecendo para o momento da realidade dele. Cara, é isso que a gente precisa fazer. Tem coisas na nossa vida que se a gente não... Cara, tem uma frase que eu aprendi que é brutal. E eu queria que vocês gravassem isso aqui, ó. Todos nós viemos de alguma programação mental. O que é uma programação? É um costume. A tua mãe fazia isso, teu avô fazia isso, teu bisavô fazia isso, e isso foi vindo de lá pra cá, mano. E simplesmente tu herdou. Toda programação, anota isso daí, cara, e manda pra alguém. Toda programação na tua vida que tu não reprogramar, tu vai estar fazendo a que alguém configurou em você, mano. Isso aí eu achei muito, muito brutal. Pro nosso arquétipo de construção que a gente usa, que é o arquétipo da construção, toda emoção, toda emoção construída em você, que você não demolir e fazer uma nova reconstrução, você vai ter que morar na casa antiga, cara. Simples assim. Então, por que eu estou fazendo o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu me alimento do jeito que eu me alimento? Por que eu gasto dinheiro do jeito que eu gasto? Por que todo relacionamento sexual que eu tenho é do jeito que é? Porque tá programado. Foi o exemplo que você teve do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, da sua tia, de quem te criou. Isso tá na sua cabeça. Se você não parar e tirar esse costume da cena e reconstruir um novo costume, anota isso aqui, cara, isso aqui é importante. Todo costume que todo ato que você está fazendo ou é uma decisão tua ou foi escolha de alguém. Se você não decidir fazer as coisas do jeito que você quer, do jeito que você acha correto, você vai estar repetindo coisa que alguém fez pra você. Simples assim. Cara, pensando nisso, eu tava meditando. O porquê que eu não devo entrar no digital? Ou por que eu não devo fazer o que eu estou fazendo? E dos únicos motivos que eu tive pra não tentar fazer isso, cara, foi que eu tava com medo de expor a minha família. Cara, eu vou expor a minha família. Será até onde que isso vale a pena? Mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, se os caras grandes, incríveis do passado não tivessem feito isso, a gente não estaria onde a gente está hoje. Pô, eu me lembro quando eu li O Monge Executivo, cara, que era um livro, né, que era de um grande gestor, que ele pegou e foi para um mosteiro e foi lá limpar banheiro e cuidar de todas as situações lá, braçal dele, e as pessoas chegavam lá achando que ia encontrar um palestrante que tinha sido um mega CEO do passado, e quando chegaram para esse cara e falaram com ele, eles disseram o seguinte: cara, a gente encontrou tu no banheiro, a gente achou que você aqui era o rei do negócio, o grande sacerdote de tudo. E aí ele disse, cara, eu precisei vir pra cá pra me encontrar. Tem coisas que você faz que dão certo, mas que simplesmente você fez e aconteceu. É como uma criança. Uma criança, quando nasce, você não diz pra ela assim, ó, você chegou em 6 anos, agora você vai parar de crescer. Não tem como. Ela vai continuar crescendo. Você não consegue impedir um crescimento de uma criança de 6 anos. Vai passar para 1,5 m, 2 metros, 1,70 m, a altura que ela tá programada geneticamente, biologicamente para ter. Então tem coisas que você inicia, tem negócios que você inicia, que eles vão dar super certo, mas o teu coração não tá ali. Você tá fazendo porque tá dando grana, cara. Mas tem coisas que queimam no nosso coração. Então a tua mente diz uma coisa, o teu coração diz outra. Vai pela mente, cara. Vai dar certo. Vamos fazer acontecer. Vai fazendo pequenos ajustes que a coisa vai funcionar. Gente, tudo isso, essas lives que nós estamos fazendo, essa entrada no digital que a gente fez, é porque nós estamos criando um grupo de WhatsApp, tá? E a gente vai começar a fazer esses conteúdos no YouTube. Hoje nós estávamos com 8, aliás, obrigado a todo mundo que se inscreveu. Nós estávamos com 8 inscritos no YouTube, nós já estamos com 80 e poucos, né, Natan? Então a gente está muito feliz demais, Cauã, né? A gente tá feliz demais com essa galera que entrou. Se você puder se inscrever no nosso canal lá, Cauã, deixa o link aqui embaixo, depois do nosso canal. Vai lá e se inscreve, cara. A gente precisa começar a fazer live lá e precisa bater 50. A gente já bateu 1000, ele começa a monetizar, 4.000 horas de conteúdo assistido, e isso vai ser rapidinho pra gente conseguir. Nós vamos criar um link de WhatsApp, zero custo, galera, zero custo. A gente não tá com essa pegada, tá? Não é essa a nossa pegada, tá? Vai lá. Segue nós no YouTube, Elianai Nunes, segue também nós no Instagram, a gente vai fazer essas lives, criar a nossa mentoria aqui em Itapema grátis, num condomínio, é grátis mesmo, tá? Porque eu estou me treinando, eu sou professor da escola dominical aqui de Itapema, e uma das coisas que eu nunca me preocupei foi a quantidade de pessoas que ia ter na igreja, nunca isso me preocupou, nunca. Eu perco um dia, às vezes um dia e meio para montar a minha aula, e eu levo uma semana pensando sobre a aula para chegar no domingo de manhã e dar aula. E eu nunca me preocupei na quantidade de pessoas que ia ter. Por quê? Porque o maior beneficiado de dar essas aulas sou eu. Segundo a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide da aprendizagem, ele diz o seguinte: você aprende 5% ouvindo,
10% vendo e ouvindo, 50% discutindo e 95% ensinando. Então, cara, tudo aquilo que eu ensino é cravado no meu coração. A live de ontem eu gravei, foi a primeira nossa nesse formato que a gente está fazendo, e hoje eu me assisti 2 vezes e fui corrigindo, cara. Eu não posso falar muito ficar pensando, e eu tenho que fazer tiro direto e rápido, e eu tô tentando seguir nessa pegada. Galera, eu aceito sugestões, a gente está aberto, entra no nosso grupo de WhatsApp, vamos criar a nossa comunidade, a nossa galera. A gente vai se reunir uma segunda-feira sim, uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não, de forma gratuita aqui em Itapema, num condomínio que a gente tem aqui, e também em Balneário. O nosso grupo, cara, vai criar um novo modelo de pensamento. Cara, faça parte, é free, 100% free, ok? E vai ser top te receber lá. Eu só ia pedir para você, cara, mande sempre para alguém, compartilha com alguém, vamos tentar manter essa pegada. Amanhã, o mesmo horário de novo, nós vamos estar aqui, sempre meia horinha, jogo rápido. De repente você está no trânsito, indo para casa, você está chegando em casa, você está tomando banho, você está saindo da academia, eu não sei o que você está fazendo, cara, mas cola aqui com a gente que eu tenho certeza que isso vai te trazer um oxigênio novo, um gás novo e vai ser muito importante. Galera, um beijão no coração de cada um, que Deus te abençoe, que seja incrível aí o teu final de noite. E se você gostou desse conteúdo, cara, manda sugestão pra nós. Muita gente comentando. Quando eu terminei a live de ontem, o Leandro mandou mensagem pra mim, da JKL. Pô, cara, que top, eu quero estar no grupo e tal. Se você quer estar no nosso grupo também, cara, seja bem-vindo. Um grupo de negócios, espiritualidade, felicidade e plenitude, cara. Eu sou engenheiro e o nosso arquétipo é engenharia emocional e financeira. Cara, eu acredito na demolição de emoções, na reconstrução de novas emoções, na demolição de antigos hábitos, aquele negócio. Ou você está programando a sua vida, ou você está vindo na programação de alguém. Ou você cria os seus costumes novos, ou você vai simplesmente reproduzir os costumes que você está vindo de alguém. Galera, um beijo no coração, tamo junto, dá um alôzinho aqui embaixo, comenta aqui embaixo teu número de telefone, a gente vai te chamar, ok? Comenta no nosso grupo de WhatsApp, a gente vai te chamar e colocar no nosso grupão especial aí. Um beijo no coração, Deus abençoe, obrigado, cara, pela audiência, eu tô muito feliz que a gente chegou num pico aí, eu acho, de 12, 15 pessoas entre as duas redes aí. Tamo junto, valeu!